Olá amigos do Minuto Floripa, hoje a gente está aqui com a Janai, tudo bem? Tudo. Quem está também com a gente, Sayonara Abela Ferreira. Tudo bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da Janai, que tem muita coisa para contar, muita experiência de vida, bem legal. Então, Janai, aqui pela Inspiração, né, que é um canal que a gente sempre entrevista e gosta de falar muito sobre inspiração, principalmente inspiração no bem, não ligado à questão muito do socialismo, mas do social, né, que eu acho muito importante. E a gente queria saber um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como tu começou, quem é Janai? Vamos começar assim. Então, boa noite a todos. Leandro, obrigada pelo convite. Eu sou natural de Florianópolis, tenho 43 anos, 2 filhos, Breno e Rafael, sou casada com o Luciano. Venho de uma família numerosa, né, musical, porque gostam de música. E comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sempre quis ter as minhas coisas e minha mãe sempre disse, então você vai ter que batalhar. E eu comecei muito cedo como babá, e aí depois fui doméstica. E foi nesse âmbito de casa de família que eu tive a oportunidade de poder ser recepcionista. Porque eu trabalhava numa casa em que a mulher era pioneira no ramo de eventos aqui em Floripa. E eu acabei me deparando com esse ramo de eventos. E eu lembro que na época, quando eu comecei, eram poucas as mulheres negras que faziam esse trabalho, porque o perfil era mulheres loiras, altas. E eu fui começando a me inserir nesse contexto na questão de plenárias. Tinham as palestras e eu fui colocada, eu caí de paraquedas numa plenária, um evento chamado Expo Mulher 2020. E eu comecei a pegar gosto e interesse por fazer eventos, e a minha especialidade foram as plenárias. Então, os grandes congressos, quando tinha os debates, eu estava ali assessorando o palestrante, vendo o tempo. E nesse contexto de eventos, o meu olhar, enquanto eu como recepcionista, eu comecei a perceber que o pessoal que fazia parte de apoio, o pessoal da limpeza, era um pessoal esquecido. Não era um pessoal padronizado, então eu estava ali muito bonita, muito apresentável, as minhas colegas também, mas a equipe de limpeza não, sendo que elas também eram parte dos eventos. E eu comecei a fazer as duas coisas, comecei a recepcionar, trabalhando ainda como doméstica, e me surgiu a oportunidade de ser modelo. Então eu tinha 3 funções, né? Como eu sempre falei, como muitas mulheres, nós somos múltiplas, né? É verdade. Então a questão do empreendedorismo, ela surgiu por eu ter esse olhar no evento. A questão de modelo apareceu como uma oportunidade, alguém me olhou, me reconheceu, me falou, olha, acho legal o teu perfil. E eu entendi a minha importância de abrir uma empresa de equipes padronizadas. Por quê? Porque eu sempre digo que a minha empresa é uma empresa também que ela valoriza a autoestima do colaborador. Porque você sabe que funcionário satisfeito é funcionário produtivo. Nossa. E a partir do momento que você coloca o uniforme numa pessoa, você padroniza, ela se sente melhor, a autoestima dela melhora. E quando a gente fala na linguagem de eventos, vocês que sabem muito bem, eu comecei a perceber que as pessoas que estavam no evento, elas estavam todas arrumadas, todas utilizadas, e o pessoal do apoio se sentia esquecido, inferior. Por consequência disso, não prestava um serviço legal. Aí você via a moça da limpeza se arrastando, né? Mal-humorada. E eu comecei a ver ali um nicho de mercado, de trabalho para mim e de oportunidade de autoestima para eles. Nossa. Foi onde eu tive a ideia de montar a empresa de limpeza para eventos padronizada. Eu comecei a padronizar os serviços, as pessoas, todo mundo trabalhava, as mulheres de brinquinho, camiseta igual ou camisete, todas de coque, então comecei a padronizar. Então, eu entendi que empreender também naquele contexto seria cuidar das pessoas. Sim. E eu comecei, quando eu vendia os meus serviços, que eu chegava no stand, né, estamos falando de linguagem de eventos, a minha abordagem era o seguinte, olha para o dono do stand, você tem uma recepcionista bem bonita, você tem um segurança bem bonito, o teu stand está bem bonito, por que você vai colocar alguém da limpeza todo desarrumado? Não vai combinar.
Então, se você colocar alguém da limpeza uniformizado, padronizado, vai ficar tudo igual. Aí o pessoal começava a rever os conceitos, entendeu? Então eu vim quebrar esse paradigma de que o pessoal de limpeza é maltratado. E eu comecei a dar um novo olhar à moça da limpeza. Primeiro que no começo, quando eu não tinha colaboradores nem verba, quem ia fazer limpeza era eu, né? Eu mesma que era uniformizada, de boa aparência, para prestar o serviço de limpeza. Então a minha história como empreendedora começou aí. E eu comecei a definir meu público. Eu comecei a entender para quem eu queria trabalhar. Eu queria o público VIP. Porque o público VIP compra beleza. Eles vão comprar aquilo que você vai oferecer, mas o cliente compra beleza. Ele vai querer uma copeira bem organizada, ele vai querer uma moça da limpeza bem organizada. Então eu defini o meu público. Festas e eventos em Florianópolis, que agora, claro, não tem, né? Mas tinha muito, eu peguei uma época muito boa. Eu fiz o show da Beyoncé, fiz o show do Paul McCartney. Então eu defini o meu público. A minha empresa tem esse perfil de limpeza para festas e eventos, com uma equipe padronizada, onde eu acredito que colaborador satisfeito é colaborador produtivo, porque isso vai refletir no atendimento. Se eu estou lá com a moça da limpeza organizada, uniformizada, toda bonita, ela vai sorrir. Mesmo varrendo, ela vai sorrir, vai atender bem. Isso reflete no atendimento. Quando o cliente me contrata, ele diz: poxa, Janai, que legal essa equipe, porque eu pensei nisso. Então a minha história como empreendedora, resumidamente, é isso. Daí, Janai, vem uma coisa chamada pandemia. Em dia 23 de março a gente entra num lockdown forçado, né? Não existe lockdown bom. E como é que fica agora sem eventos? Como é que ser empreendedora com toda essa tua visão de mundo, experiência, como que você teve que fazer para se virar agora? Como é que estão as coisas? Então, eu falei esses dias numa entrevista que eu dei que a limpeza é uma coisa contínua. Então não temos mais os eventos, não temos mais as festas. Mas aí você vai para um outro olhar, que as limpezas de obras, elas continuam. As pessoas fazem obra, não precisam ser limpas. O que aconteceu também, eu comecei a oferecer o serviço de higienização. Começou a loucura do povo querer higienizar. Eu falei, cara, eu tenho que higienizar alguma coisa. Aí fiz um vídeo, montei e falei, a empresa agora começa a oferecer os serviços de higienização. Você quer higienizar seu espaço? Às vezes a pessoa trabalha durante o dia e higieniza à noite. A sanitização também, né? Isso, então você tem que arrumar, né, escapes, né, para poder sobreviver. Claro que a crise pegou todo mundo, não foi diferente com a minha empresa e de outras também, mas a gente tem que se reinventar. E logo depois, né, no meio do caminho também já veio a campanha, então ficamos em stand-by, como se diz, né? Mas foi uma loucura para todo mundo. Eu sempre digo com minhas amigas, eu vivo de aglomero e não pode aglomerar. Mas a gente se reinventa. Ser empreendedor é isso, né? A gente é sobrevivente e sonhador. Janai, a gente sabe que você também tem uma veia agora na política. Na verdade, não na política, né? Mas uma veia social, querendo representar as pessoas. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa tua experiência em ser candidata a vereadora por Florianópolis. Como que foi essa tua experiência? O que você foi aprendizado disso tudo? Tem outros planos futuros aí para a política? Então, eu saio desse processo, no mínimo, mais inteligente. Primeiro que eu tive que ler e eu tive que entender qual seria o meu papel na Câmara dos Vereadores. Segundo, eu quis ter representatividade na Câmara dos Vereadores, incentivar as mulheres sobre empreender, falar do que eu entendo. Então essa experiência de incentivar, motivar as mulheres a empreender, entender que quando uma mulher abre um negócio, ela não muda só a sua realidade, ela muda de muita gente. Só por si já valeu essa experiência. E acreditar que se nós mulheres unidas, a gente tendo a consciência de que primeiro que nós somos a maioria da população. Em Floripa nós somos a maioria dos eleitores. E você ter essa consciência já dá para você uma motivação a mais. Então, se eu sou a maioria da população, se eu sou a maioria votante, então eu posso lutar por nós. Por nós, eu sempre coloco por você, por sua vizinha, por sua amiga. Então, quando você me pergunta da experiência da campanha, foi uma experiência enriquecedora.
Como eu te falei, primeiro de poder ter a oportunidade de falar sobre empreender. Eu sou fruto do empreendedorismo, né? Das mulheres que são chefes de família, 40% da população brasileira é chefe de família. E elas terem essa consciência de quanto é importante. E saber que a gente tem que entender qual seria o nosso papel lá dentro. Eu não fui candidata a vereadora sem ter a ciência do meu real papel lá dentro, de representar, de dar voz, de ir nas comunidades, ver as demandas das mulheres. Então eu estava ali sabendo da minha responsabilidade, que se eu chegasse lá, eu ia ter mulheres para representar. Teus feedbacks, como é que foram? As pessoas chegavam, te procuravam, falavam contigo? Sim, as pessoas, as mulheres, né, principalmente, homens também, mas as mulheres eram muito carentes disso, dessa questão do olho no olho, de ir em casa, subir o morro, porque parece que a informação não chega lá, né? Parece que só em época de eleição as pessoas sobem o morro e uma das minhas pautas na campanha seria a roda de conversas, sabe? Um projeto legal de você colocar em pauta de 15 em 15 dias, chamar a mulherada, né? As necessidades que elas têm, de uma ajudar as outras. Então foi uma experiência enriquecedora e, como eu disse para você, saio desse processo no mínimo mais inteligente. E, Jonai, mudando de saco pra mala, como a gente diz, né? A tua história veio um pouco de trás pra frente, né? Agora a gente vai de frente pra trás, vamos assim. Me conta um pouquinho da tua trajetória como modelo, como doméstica, que tu trabalhou também. Eu acho muito legal isso, porque tu se orgulha em falar disso e a maioria das mulheres tem vergonha disso, né? Eu acho até isso bem importante, porque para as pessoas terem noção de que nós somos seres humanos indiferente dos nossos títulos, né? Se a gente é doutor, se a gente é gari, se a gente é advogado, se a gente é médico, nós somos seres humanos, né? Até essa questão aí que a gente está vivendo um pouco, a questão do racismo, a questão da discriminação, a questão das mulheres que está sofrendo muito. Então, nossa, tu é o perfil de tudo isso e mais um pouco, né? Então, assim, eu acho muito legal isso e tu poder falar um pouco sobre isso para as mulheres que estão te vendo agora, nesse momento, terem também essa coragem de dizer, não, eu sou doméstica, eu fui doméstica, eu comecei, porque não é começar de baixo, é uma profissão igual a qualquer outra. Sim, quando você fala de começar de baixo, eu tenho uma história muito legal para falar sobre isso. Eu estava num evento, uniformizado com a minha equipe, e alguém falou, olha, essa é a Janaia, a dona da empresa. E aí a pessoa se aproximou de mim e falou, tu é a Janaia? Nossa, me falaram que você começou de baixo. Eu falei, eu não comecei de baixo, eu comecei do começo. Claro. Eu comecei do começo, Exatamente. por onde todo mundo deve se começar. Exatamente. Então, quando eu digo assim, eu fui doméstica, primeiro que você tem que fazer as coisas com amor. Concordo. Eu estava ali sendo doméstica, cuidando da casa da minha patroa, cuidando dos filhos da minha patroa, eu estava ali com amor. Já começa por aí. E você tem que entender que você não é dali, você está ali. Ótimo. Quando você está ali, faça bem feito. Enquanto você está ali arrumando a cama, arrume com amor. Isso é que é a diferença. Então, quando eu digo que colocam nos meus títulos, uma ex-doméstica, eu digo sim, porque primeiro que eu fazia com amor, porque eu tinha consciência de que eu não era dali, eu estava ali. E aí, de doméstica, eu caí, por um acaso, um fotógrafo me descobriu e me quis no meio dele, porque ele não tinha, né, negra, ele tinha ruiva, tinha japonesa, mas não tinha negra. E a mesma coisa que eu falo pra você. Faça com amor e você não é dali, você está ali. Momento, Então, nunca me deslumbrei com o trabalho de modelo, porque eu sabia que eu estava naquele momento, dando a minha contribuição, a minha beleza, minhas covinhas, meu sorriso, né? Mas eu estava ali, não era dali. E a minha trajetória de vida sempre foi pautada na transparência. Porque muitas das vezes eu estava gravando comerciais, eu tinha que sair dali e fazer uma limpeza, mas era o mundo que tinha para hoje. Mas eu saía dali feliz, porque era o que eu tinha. Saía de uma gravação, às vezes altas horas, e ia limpar um prédio no outro dia. Mas era o que eu tinha. Então fazia com amor. E eu sou uma pessoa que realmente contar a minha história me motiva, inspirar outras mulheres. E volto a dizer, todas as vezes que as pessoas me perguntam, fala a tua história. E eu sempre digo,
O teu presente não define o teu futuro. Às vezes a pessoa está ali, amargurada, chorando, limpando. Aquilo ali não é o teu futuro. Verdade. Muitas vezes eu estava assim, em evento, passando trabalho, Leandro conhece a minha vida um pouco. Aquilo ali, eu estava passando por aquilo ali, mas não definia meu futuro. As pessoas têm que entender, as mulheres, você que está me ouvindo, que o teu presente não define o teu futuro. Em qualquer situação. É porque você está triste agora, vai estar triste futuramente. Nem o teu passado, né, Jana? Isso, então assim, é uma trajetória de vida que eu me orgulho muito. Eu conto muito mesmo, as pessoas querem ouvir, eu conto mesmo, acho que as pessoas têm que se motivar. Eu lembro que quando eu comecei a minha empresa, que eu era contratada para fazer evento, eu não tinha carro, eu levava o balde no ônibus, a vassoura no ônibus e ia fazer o trabalho, sabe? Não era demérito nenhum, eu queria fazer o trabalho. Em determinado momento da minha vida eu entendi o processo. Depois chega o resultado. Mas você tem que entender o processo. Ah, é isso que eu tenho? Fazer o evento, levar a vassoura no ônibus, balde, que não tem carro, nem grana para pagar o táxi, que na época não tinha Uber. Sim. É isso que eu tenho? Que bom! E é isso que eu vou fazer. Isso te dá uma segurança de que você acredita em dias melhores. Claro. Porque as pessoas às vezes olham a situação e dizem, ai, tá ruim mesmo, tá ruim, vou ficar ruim, né? Não é assim, nunca, meu marido tá aí que ele pode dizer, não é, eu não vejo isso, eu vejo que realmente estou passando por um problema, não vai ficar assim. O presente não define o futuro. E a minha história eu gosto de contar para realmente motivar outras mulheres, outras pessoas que acreditam no futuro melhor. Eu trabalho realmente, é trabalho. E outra coisa que é bem interessante também, que tu colocou e que eu acho bem interessante, que assim, né, tu passou pelo processo de modelar, né, que a gente sabe que é um mundo de sonhos, de Cinderela, mas que na realidade não é bem assim, né, a gente sabe muito bem disso. E é muito interessante porque tu coloca esse papel de uma forma muito pé no chão, muito pé firme, né? E a maioria das meninas que vão para esse mundo, e meninos também, que acabam indo para esse mundo, não tem essa firmeza, essa certeza, e acabam se iludindo, acabam se deprimindo, querem emagrecer igual uns loucos, né? Acabam se suicidando muitas vezes, que a gente sabe que acontece. Como foi esse teu processo de tu ter esse deslumbramento, de ter chegado lá no auge da beleza, do look, da fantasia, e no outro dia, como tu mesmo colocou, realidade, ter que ir lá fazer uma faxina e limpar um apartamento, um prédio? Uma coisa que eu sempre tive em mente é a questão de perfis, né? Quando eu estava sendo modelo fotográfico, eu entendia que existiam vários perfis. Então, primeiro que eu nunca quis entrar nessa neura de ser magra, porque não era meu perfil, não era de passarela. Eu era uma modelo que eu fotografava e fazia comerciais publicitários. Primeira coisa muito forte, isso. E ainda faz, né? Porque às vezes aparece a Jana sim, fazendo comerciais. Mas eu continuo atuando. Então isso é muito importante, porque senão você cai numa neura que diz, eu tenho que ser igual a fulana, não tem que ser. Eu sei que alguns comerciais eu era chamada pelo meu perfil. Negra, estatura mediana, sorriso largo, esse era o meu perfil. Outros comerciais que eram de calcinha, sutiã, lingerie, não era o meu perfil, não ia ser chamada. Então isso não gerou um sofrimento, porque o que gera sofrimento é a expectativa. Aí você, né? Não é, então eu sempre soube que eu nunca iria fazer comerciais de lingerie, porque não era meu perfil. Eu não tinha altura, muito busto, muito quadril, não é o perfil. Então isso foi muito claro sempre para mim, eu sabia qual era o meu perfil e onde eu estava atuando. Eu acho que isso é muito importante deixar claro para quem tem o sonho de ser modelo. Às vezes você não vai nunca desfilar, não é? E aí você cria uma expectativa, se frustra, tenta emagrecer, não consegue, não é o meu tipo para desfile. Deprime, se frustra, toma um monte de remédio. Então, quando me caiu a oportunidade de ser modelo, eu já não era mais tão novinha, e isso ajudou também, eu entendi qual era o meu perfil. Muitos comerciais, publicidade, propaganda, prefeitura, shopping, então aquele era o meu perfil. E o outro já não era. Por quê? Porque a pessoa cria uma expectativa, sofre, e eu realmente nunca me deslumbrei, porque eu volto a dizer para você, eu entendia que eu não era dali, eu estava ali. Isso não deixa ninguém se deslumbrar. Mesma coisa eu digo para quem trabalha na minha empresa. Você não é, você está. Então é para uma passagem.
Você vai cobrir esse evento, então você vai fazer o melhor que você pode neste evento. Entendeu? Isso dá pra você, pra vida. Você leva isso pra vida. Você saber que você está, naquele momento, você faz o melhor que você pode. E isso me ajudou muito. É o que eu passo para meus filhos. Sabe? Porque primeiro que a gente está em crescente evolução. Hoje, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Então me ajudou contar a minha história. Pessoas querem me ouvir, é isso que eu falo. E ajuda sim você entender o perfil, entender o momento, entender que você está. Temos planos para mais política pela frente? Olha, não pode falar ainda. Vamos esperar acabar o ano, né? A gente está conversando. Eu sempre digo que eu não fiquei traumatizada da política, não, muito pelo contrário. É um aprendizado. É um aprendizado, falar da minha história para as pessoas, incentivar outras mulheres. Então, 2021 promete. Bom. E me diz uma coisa, claro, né, que a gente sempre entra nisso, principalmente eu que sou mulher e eu defendo muito as mulheres, assim como eu sei que tu defende também. Conta um pouquinho dessa questão, pela questão de ser mulher, de ser negra, e que a gente está passando aí um período, eu não sei nem dizer se é uma nuvem negra que está passando aí, que está meio que chamou pouco a atenção das pessoas ou acabou afetando mais as pessoas, porque eu não entendi. A gente está em uma situação muito grave, inclusive, né? Uma coisa que a gente já tinha uma evolução aí grande em relação a isso, e agora voltou tudo isso de novo, a questão de discriminação, a questão do preconceito, a questão por ser mulher, e que a gente viu, né, Janai, uma coisa que isso tu pode colocar, como eu também, pela questão até da política nas mulheres. Mulher, infelizmente, ainda não vota em mulheres, né? Não tem essa confiança, e isso é muito triste, porque, como tu falou, a gente se prepara para isso. A gente não entrou numa situação, numa circunstância de paraquedas. Se prepara para isso, né? Para enfrentar essa situação. Como tu mesmo falou, tu subiu o morro, tu conversou com a comunidade, tu veio da comunidade, então tu sabe o que se passa lá dentro, o que realmente as mulheres precisam, né? Infelizmente ainda as pessoas vendem os seus votos, enfim, é uma infinidade de erros aí, né? Na verdade, tem uma frase que eu vi esses dias sobre racismo, né? O racismo sempre existiu, a diferença é que agora é de celular. Então ficou, entendeu? Ficou mais gritante? Não, sempre existiu. Agora as pessoas filmam, falam, né? Atacam. E assim, eu venho de uma família, falando de racismo, eu venho de uma família muito... Eles sempre me colocaram, nunca, como você não pode. Minha mãe, minhas tias... Nunca te vitimizando. Não, nunca. Eu não venho de uma família que você não pode ir lá porque você é negra. Eu até falei esses dias num documentário, se eu não podia ir, não me falaram. Eu fui. Tu foi. Não podia, porque eu sou negra, não sei. Então, então assim, aquela questão de posicionamento, tá? Você se posiciona, é isso que eu passo para meus filhos, de se posicionar, de você batalhar por aquilo que você quer, se posicionar. O meu discurso neste momento nunca é de vitimização, é sempre superação. Você jamais vai me ver me vitimizando. O racismo está aí sim, não vamos tapar o sol com a peneira, mas isso é uma questão de posicionamento, como você se vê. Tem racismo? Tem. Uma pessoa racista? Mas eu sigo a minha vida, faço as minhas coisas, e se não me dão a oportunidade, eu vou buscar. Sim. Não fico esperando ninguém me dar, eu vou lá e busco a minha oportunidade, as coisas que eu quero que aconteçam. Então eu acredito muito que é uma questão de educação também. O ser humano, ninguém nasce odiando, né? Se ele aprendeu a odiar, ele pode aprender a amar. Sim. Então é uma questão de educação, base familiar, ter consciência sim de que o racismo existe, sim, as pessoas são racistas, assim como tem preconceito com o gordo, com o branco, com o preto, com o azul, com o magro. Então você tem que ter uma base de educação em casa, familiar, uma estrutura. Hoje ainda falei isso com um colega meu, que eu tenho muita preocupação com a saúde mental dos meus filhos. Eu tenho adolescentes, então eu tenho muita preocupação porque pode se tornar um adulto frustrado. Por quê? Educação, porque saúde mental.
Então, sou muito consciente, sabe? Sei disso, o racismo existe sim, vou me posicionar sempre contra isso. Como os teus filhos lidam com esse tipo de situação ou não? Ainda não chegou nada para eles? Não, sempre chega, mas é como eu falei pra você, eu sempre passo para meus filhos, você pode, se não te der a oportunidade, você vai buscar. A mãe não deixar, não, você não tem, você pode, você vai buscar. Vai atrás. Vai atrás, você corre atrás do seu objetivo, independente do racismo existir ou não, isso não pode te limitar. Porque o que acontece com essa coisa do racismo é o medo, e o medo te paralisa. Sim, é o medo, né? A pessoa não avança, o ser humano não avança, porque é óbvio que isso vai te travando. Então a gente é consciente de que existe, mas é consciente também de que a gente deve ir em busca dos nossos objetivos. E não se pautar para você não pode por ser negro. Eles nunca ouviram isso de mim, até porque eu nunca ouvi. Ah, você não podia, eu não sabia. Eu fui, aconteci. Oi, cheguei, né? Como diz meu amigo, lacrei, né? Sim, sim. Então, Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, só lamento, eu tô aqui. Só lamento, eu cheguei. E acredito muito, então eu vivo o que eu acredito, sabe? Não adianta viver de fake news. Você sempre essa Janai que vai batalhar, vai buscar, se cai, levanta, tenta de novo e tem essa noção de você estar ali. Você não é dali, você está naquele momento. Por isso que você é uma empreendedora. Nossa, eu sou fã. Eu também. Gente, Eu já sou muito tempo. nossa, Obrigada, que aula de superação, de empreendedorismo, Inspiração. de inspiração, de coaching. Nossa, mãe, gente. A gente está chegando no final do último bloco. Queria agradecer a Janai por ter participado com a gente, né, Janai? Muito legal. Nossa, muito demais. A gente vai ter mais programas. Mais Janai, meninos pra tem fazer. mais Janai. Use e abuse. É porque é muito legal. Nossa, demais. Conversar sobre várias coisas. E é isso aí. Essa é a nossa Janai de Floripa aí. Então, voltando aqui, a gente vai falar com a Janai agora de uma coisa muito legal, que ela ganhou um prêmio, gente. Quer dizer, ela tem que ganhar muito mais, né? Isso foi um dos prêmios que ela ganhou e que ela ainda vai ganhar muito mais, porque, como ela fala, a gente não é, a gente está. Não é mesmo, Janai? Adorei isso aí, adorei. Me conta do prêmio Antonieta de Barros. Então, o Prêmio Antonieta de Barros foi um prêmio muito relevante, é um prêmio muito relevante. Para quem não sabe, a Antonieta de Barros foi a primeira deputada negra, né, a conseguir um cargo. E foi um prêmio que não me surpreendeu, mas fiquei muito gratificante pelo fato de eles escolherem 15 mulheres em algumas áreas relevantes da cidade, ou que atuam em algumas áreas relevantes, empreendedorismo, voluntariado, ação social. No meu caso, foi empreendedorismo, minha categoria foi empreendedorismo. Então, eles selecionam 15 mulheres relevantes para dar essa medalha baseada no que elas fazem. E qual foi a minha gratificação? Porque entre as mulheres estavam a Linda Queires, a primeira dama da cidade, né, que faz um projeto muito legal, e um prêmio que me abriu muitas portas. Primeiro por ser um prêmio relevante como esse e depois poder contar a minha história e saber que o fato de eu ser uma empreendedora e contar a minha história tem o seu valor. Então, a partir do prêmio foi que eu recebi um convite para ser como candidata e acredito muito na força de você contar a sua história para inspirar outras mulheres. Eu não falo da história de outras, eu falo da minha história, do que eu vivi. E que tudo que é possível, acreditando, trabalhando e muito feliz, né? Muito feliz, repercutiu bastante e não é todo dia que se tem uma medalha de Antonieta de Barros com você. É verdade, é verdade. E além disso, né? Além desse prêmio que foi uma realização para ti, mas também de muito valor em relação ao teu trabalho, né? Foi merecido, foi merecedor, né? Não foi algo que, vamos colocar mais uma ali só para representar. Não, foi algo que tu buscou, que tu lutou, o teu trabalho foi reconhecido. Isso foi o reconhecimento de um trabalho que, na verdade, começou como um sonho, né? De acreditar, de trabalhar a autoestima das pessoas. A minha empresa tem esses valores e eu acho isso muito importante. Que as pessoas, quando estão trabalhando na minha empresa, elas sabem disso, se sentem valorizadas, uma coisa que eu não abro mão. Isso reflete no meu cliente e quando o meu cliente me contrata a minha equipe, ele vê uma equipe diferente.
Ele vê uma equipe padronizada, uma equipe feliz. Ele vê várias Janais ali. Sim, porque eles estão realmente vestindo a camisa da empresa e são uma xerox meu. Então, entender isso foi muito gratificante, porque na seleção foi se entendido isso. Ela vai ganhar esse prêmio por ter essa empresa, ser uma empreendedora, a empresa ter esse perfil, porque empresas de limpeza existem várias, mas com este perfil de padronizar e cuidar do colaborador, só tem a minha, né? Então foi muito importante, eu me sinto muito honrada de ter recebido esse prêmio e falo onde eu vou, como. É um case de sucesso, né? Se a gente for Nossa, muito um case importante. para ser estudado até, né? Com certeza. Começou por ti mesmo. Com certeza. Começou assim, vou fazer. Como eu falei, no perguntado oportunidade. começou de baixo, não, comecei do começo. Eu comecei do Foi uma começo. oportunidade que ela viu. Como né, 90% um dos nicho. empreendedores brasileiros começam. Exatamente. Vamos começar, vamos fazer, vamos ver. E por sobrevivência, eu li um livro sim. que as pessoas, né, os empreendedores são as pessoas que buscam sobreviver. Boa, Janai. A gente sabe que no mundo, né, todo mundo diz, né, as más línguas, não as boas, né, que a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro, plantar uma árvore, acho que todo mundo doido. Árvore não, mas muitas plantinhas. Ah, tem, muito né? bem. E o livro? Quando é que tu vai escrever um Então, livro? eu já tenho uma pessoa que quer escrever um livro sobre minha Olha, vida. Isso é um imagina. projeto engavetado que Imagina. uma amiga minha falou ano passado, Jana, eu te conheço, quero escrever um livro sobre você. Né? Então, assim, nada é impossível. Nossa. Deixar isso registrado, sabe? As pessoas lerem, saber da história, do Muito início, bom. da trajetória, do processo. E como eu falo pra vocês, pra mim o mais enriquecedor é o ser humano em evolução. O quanto eu me transformei, o quanto eu melhorei, o quanto eu aprendi. Nossa. E as pessoas saberem disso, isso é muito importante, a vivência, né? Porque eu disse de uma entrevista, quando eu comecei a campanha, minha motivação era uma. No final já era a motivação já era outra. Então você vai crescendo, vai evoluindo. Isso é muito legal. Claro, com As certeza. pessoas vão ouvir de mim e dizer, porque eu carreguei a vassoura no ônibus, que eu não tinha dinheiro para pagar o táxi. Nossa, e consegui Isso fazer é evento. glorificante pra mim, Não é? acho muito E legal. consegui fazer evento. Isso não me limitou, porque eu não tinha um carro, não tinha grana, não me limitou. Eu tinha que fazer evento, eu queria o resultado, mas eu tinha que passar pelo processo. Verdade. Né? Então, Verdade. isso Você não acha que às vezes a molecada não tem muita gente novinha querendo só o resultado, em vez de passar pelo processo? Eu percebo isso. Mas é o que estão vendendo, Não né? estava se vendendo isso Estão demais? vendendo, só estão vendendo o resultado. Ninguém vende o processo. Mas, pô, tem toda uma história para chegar lá. Eu Olha vejo, quantos anos. eu vejo as pessoas às vezes querendo só resultado, só mas não passou pelo processo, não amadureceu. Para eu estar contando essa história aqui hoje para você, Nossa. eu passei. Sim. E eu passei, então acreditei muito. Ah. Como eu falo para você que o meu presente não definia o meu futuro. Acreditar, batalhar, mas tem que entender o processo. Sim. Não E entender. essa geração, né, que a gente fala geração bebê, né? É. Que é tudo muito frustrante e muito legal que tu colocou aqui, que eu acho bem interessante, porque além de ser coaching, ser bonita, ser modelo, ela é mãe, gente, tem 2 filhos que também estão nessa geração bebê, né? Que tá tudo muito fácil, tudo muito na mão, tudo vem muito rápido, com muita facilidade. Tem um desafio diário. A gente não tem que buscar e lutar e correr e batalhar. Claro, a gente precisa desse processo, mas hoje é muito mais fácil, muito mais didático, dinâmico, e às vezes acontece como tu colocou, a questão da frustração, né? Como que tu lida com isso? Eu vou acrescentar mais um detalhe nisso aí que a Sayonara está falando, que é o seguinte: você, como mãe, né? Claro, tem que saber lidar com a frustração, mas você te acha uma mulher, uma mãe mais limitadora, que bota mais limite, ou aquela que dá mais tudo pro... Não, eu não fico botando limite não, sabe? Não? Eu acredito assim, tem que ir, tem que fazer mesmo, e vai se cair, vai ter que É levantar. uma mãe mais amiga, então. Porque na verdade assim, protejo, sou uma mãe coruja, mas eu acredito que eles têm que achar os caminhos deles, entendeu? Assim, muitas vezes eu quero fazer algumas coisas, mas esse dia eu me vi falando assim, eu até poderia fazer por você, mas se eu fizer isso, você não vai crescer. Então você tem que tomar essa atitude. É isso aí. Como mãe, eu quero proteger, mas não vai estar crescendo. Então ele vai lá e faz assim, eu até poderia fazer por você, mas não vai crescer. Então é um desafio diário para mim também, porque como se diz, santo de casa não faz milagre, mas eu tenho que, é um exercício diário para mim também. Tem que fazer, né? Claro, porque os filhos não fazem o que vê você fazer. É o exemplo, o que você diz, né? É o exemplo. Então é um exercício diário, tento passar isso para eles, mas eu digo,
vai, avança, sabe? Tem que fazer. Cria seus próprios espaços e tá dando certo, porque eu tenho 2 meninos que estão achando o caminho. Um deles é ator e músico já? Isso, um é o Breno, faz comédia, escreve e toca violão, e Rafael edita vídeo e toca bateria. E joga futebol. Opa! Eu tenho 2 artistas dentro de casa, né? Que bacana! E quem quiser mais da Janai, vai procurar a gente, vai comentar, né? Colocar nos comentários ali embaixo. Quero mais da Janai, quero conhecer mais Janai, quero mais histórias, hashtag Janai. Então eu quero agradecer, Janai, por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim foi mais uma experiência maravilhosa, mais uma pessoa incrível que eu tive essa oportunidade de conhecer, graças ao meu bom Deus, né? Por estarmos aqui e poder ter esse contato, esse feedback e poder também te apresentar para outras pessoas que isso que é o importante, que é o papel da inspiração, é mostrar trabalhos assim, bonitos e que inspiram outras pessoas a também terem coragem de tocar a sua vida. Muito obrigada, Janai. Fico muito feliz. Eu que agradeço o convite, Leandro. Eu agradeço pela confiança. O Leandro, a gente já tem uma história de vida. E eu agradeço a oportunidade de poder falar da minha vida para outras pessoas, outras mulheres, e poder dizer para elas que vale a pena acreditar e que a gente tem que ter consciência que nós não somos, nós estamos aqui. A gente está, enquanto a gente está, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Muito obrigada pelo carinho de quem está nos ouvindo, desses 2 apresentadores lindos. Muito bem, obrigada.